bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Rosenei Sela, atual diretora de Políticas de Graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul, e uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e que luta pela inserção de imigrantes e permanências de indígenas no ensino superior. Mulheres na Ciência, que começa o matriarcado. Seja muito bem-vinda, professora Rosenei. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço você, Gisele, por esse gentil convite, essa oportunidade de estar aqui e fazer uma gravação. Mas o interessante é esse preparo que a gente fez, né, para esse momento. Então, tive que lançar um olhar para a minha vida pregressa. No corre-corre do dia a dia, nós acabamos esquecendo ou não dando tempo, né, para ficar olhando para todo o caminho que a gente já percorreu. Então, você me convidou, me senti muito feliz, lisonjeada, e comecei, então, a percorrer ali as minhas memórias, minhas fotos. Foi um exercício muito divertido, muito gostoso nos últimos dias com esse preparo. Rose, obrigada, né, por aceitar o nosso convite, por estar aqui. E esse teu relato, ele vai ao encontro de muitos outros, né, porque a gente trabalha direto, né? Então a gente sabe, a gente tem uma ideia assim, né, dos caminhos que a gente percorreu, mas quando a gente realmente para e faz uma reflexão, a gente observa que a nossa caminhada foi longa, que não foi fácil e que isso traz um prazer, né, para nós reviver essas memórias. Eu acho que são muito importantes, além, né, da questão de dar voz e visibilidade às mulheres aqui nesse projeto. Talvez muitas colegas da universidade não tenham noção que tu tens 3 graduações. Vamos começar pela graduação. Então, tu fez bacharelado em Ciências Econômicas, fez licenciatura em Letras Português e Inglês e licenciatura em Pedagogia. Conta para nós o que fez teu olho brilhar e quais foram os caminhos percorridos por essas áreas. Os nossos caminhos, da maioria de nós, pelo menos, não são tão retos, né? E os meus foram bastante tortos, digamos assim. Eu nasci numa cidade muito pequenininha, um município vizinho aqui, que é Quilombo, e morava na então Vila Formosa, que hoje é Formosa do Sul. E naquele tempo, né? Eu não sou jovenzinha há mais tempo, né? Não tinha tantas opções de cursos superiores da nossa região. Meus pais também não eram pouco escolarizados, digamos assim, poucos anos de escola. Nós não tínhamos acesso a todos os meios hoje de informação, internet, jornais. Eu acompanhava meus primos mais velhos, era criança, faziam faculdade, geralmente faculdades à distância, em Palmas. E na minha cabeça eu pensava, assim que eu terminar o ensino médio, eu vou cursar uma universidade. Já pensava em vir a Chapecó, a UNOESC, que hoje a UNO-Chapecó era bem conhecida. Então, eu acabei fazendo ensino médio numa escola cenecista, o ensino médio de contabilidade, porque eu visualizava uma oportunidade de trabalho. Eu fugia da questão da docência, de ser professora, não quis fazer magistério, né, quando era jovem. Mas, então, me inscrevi para Ciências Contábeis na UNOESC, fiz o vestibular, na época, a gente vinha 4 manhãs, tinha que vir para Chapecó fazer esse vestibular, passei, e com 17 anos recém-feitos, eu vim morar em Chapecó. Então, já faz vários anos, né, que estou aqui. Cursei Ciências Contábeis, eu gostava muito. Fui estagiário do Banco do Brasil, depois fui bancário no Banco Real. Então, essa faculdade que eu cursei, Ciências Contábeis, tinha tudo a ver com aquele momento da minha vida. Mas durante a minha ainda juventude, eu gostava muito de inglês também, até por influência de colegas que cursavam inglês em cursinhos, eu acabei fazendo escola de inglês e me apaixonei pela área. Então, mais tarde, quando eu tive a oportunidade, eu ingressei em letras na UNO-Chapecó, também, que eu fui funcionária da UNO-Chapecó por 10 anos, e cursei letras como uma possibilidade de renda extra. Pedagogia, eu acabei fazendo uma pedagogia durante a pandemia. Assim que foi a história das 3 graduações, em momentos diferentes. E durante a pandemia, que tu falou que tu fez pedagogia, mas qual foi a necessidade, o que fez tu ter esse incentivo a fazer pedagogia? Porque já tenho mestrado e doutorado em educação, políticas educacionais, então a pedagogia dialogaria com essa minha formação. Se eu vier a fazer concurso um dia para carreira docente, que não estou muito certa, né, porque não demora muitos anos também para me aposentar, e eu gosto muito da carreira técnica, gosto muito do que eu faço, desse outro trabalho. A docência é algo concomitante, assim, por enquanto. Eu não tenho certeza se eu quero trabalhar somente com a docência.
Então, Uhum. já estou preparada. Eu sempre fico preparada para outras coisas. Quando eu tenho um Nossa. projeto, eu sempre tenho outros acontecendo paralelamente. A minha vida sempre foi assim. Só de olhar o que eu entendi no teu Lattes, o pouco que está ali, eu já vi que tu é uma mulher extremamente ativa, né? É, Então, ativo, assim, funcionando. está sempre funcionando. Tu fez especialização em letras, língua e literatura de língua inglesa e letras, língua e literatura, língua portuguesa. Eu fiquei sabendo que uma das pautas do teu trabalho foi na área do feminismo, né? Ou do feminino. Conta um pouquinho para nós sobre o teu Que eu trabalho. terminei o curso de letras, que era português e inglês, surgiu essa oportunidade de cursar uma especialização em língua inglesa muito boa, que foi preparada assim por demandas dos próprios alunos, né? Também na Chapecó. Tivemos assim professores de Chapecó, professores de até de universidades estrangeiras que vinham para o Brasil ministrar aula. Tivemos da Unicamp, de outros lugares, referências nossas de língua portuguesa, de literatura estavam entre os professores desse pós-graduação, desse curso. Então, foi um tempo que eu trabalhava no Chapecó, eu tinha contato com vários professores da área de educação, por exemplo, a professora Noeli Reale, que estuda essa questão do feminino, gênero, e eu já vinha fazendo umas leituras, que acabou casando com alguns autores que eu li. E a referência para meu trabalho de conclusão do curso de pós-graduação foi a Alice Walker, A Cor Púrpura, que é um romance até que eu tenho aqui, tenho muito carinho por esse livro. É um livro, é um romance com pequenas cartas, chamam de romance episcopal, porque são pequenas cartas dirigidas a Deus. É de uma fácil leitura, extremamente poderoso, que eu recomendo a leitura, porque trabalha a questão do empoderamento feminino, de uma mulher em situação de extrema violência pelos seus familiares, preta, pobre, que vai se descobrindo, vai tendo toda uma trajetória de vida e se empodera através da educação e do trabalho. Meu Deus do céu, eu imagino o quanto não deve ter sido forte. Eu não conheço essa literatura, não conheço esse livro, mas eu vou ler ele, porque eu acho que com certeza vai nos fortalecer. E ainda mais quando traz essa questão da mulher negra, né? Porque nós temos poucas referências dentro da literatura que falem, né? Que retrata a mulher negra. Tem algum trechinho que tu gostaria de ler para nós? Porque tu falou que são cartas, né? São cartas poderosíssimas, né? Ah, lê E uma aí, para nós aqui. eu posso ler bem curtinha, Claro! mas assim, é um pouco pesada, viu? Já vou alertar. Não, mas isso aí, aqui, esse espaço É, somos para nós mulheres, né? Então, exato. Eu li para minhas alunas do terceiro ano do ensino médio e elas ficaram assim até emocionadas. Então eu uhum. vou ler. Querido Deus, eu tenho 14 anos. Eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o Senhor pode dar um sinal para eu saber o que está acontecendo comigo. Na primavera passada, depois que o nenê Lúcio chegou, eu escutei o barulho deles. Ele estava puxando o braço dela. Ela falou: ainda é cedo, Fonso, eu não estou bem. Até que ele deixou ela em paz. Uma semana depois, ele foi e puxou o braço dela outra vez. Ela falou: não, eu não vou. Você não vê que eu já estou meio morta? E todas essas crianças? Ela foi visitar a irmã dela, que é doutora em Macon, me deixou cuidando das crianças. Ele nunca teve uma palavra boa para falar para mim. Só falava: você vai fazer o que tua mãe não quis. Primeiro ele botou a coisa dele na minha coxa e começou a mexer. Depois ele agarrou meus peitinhos. Depois ele empurrou a coisa dele para dentro da minha xoxota. Aquilo ali doeu, eu gritei. Ele começou a me sufocar, dizendo: é melhor você calar a boca e acostumar. Mas eu não acostumei, nunca. Agora eu fico enjoada toda vez que sou eu que tenho que cozinhar. Minha mãe, ela fica o tempo todo em cima de mim e olhando. Ela tá feliz porque ele tá bom para ela agora, mas muito doente para durar muito. Meu Deus. O que é, né? A violência acontecendo dentro de casa, né? Pelo menos essa breve interpretação que se faz, né? Que eu faço. Dentro de casa, e não sei se a mãe está sabendo, se a mãe não está sabendo, né? E a gente tem vários relatos, eu tenho lido várias coisas de alguns casos, né, que psicólogas, né, são leituras que eu faço através de psicólogas, que os filhos dizem assim: ai, mãe, estou sofrendo, né, a menina, estou sofrendo assédio. Não fala isso. Aí a mãe fala: não fala isso, não repete isso, capaz que É. teu tio fez isso. E aí a gente vai se abrigar em quem, vai ser acolhido por quem, né? E é uma situação que ainda acontece no Brasil, né? Eu sempre comento com as alunas, quando a gente vai tratar dessa questão de gênero, violência contra mulheres, sala de aula, aí tem uns meninos que começam, às vezes, com os assuntos, eu digo,
para agora. Não que você não tenha que te escutar, mas eu quero que as meninas da sala digam: quem aqui não é cantada no ônibus, quem não passou? Todas. Eu disse para elas: e não vai mudar por enquanto. Eu tenho histórias de quando era criança e ainda tenho histórias todo momento, em todo lugar. Então, uma mulher, todas as mulheres sabem o que elas estão falando, se elas observarem. Nós somos vítimas muitas vezes, o tempo todo, e é bem complicado lidar com isso. Com certeza. Às vezes é de uma forma sutil, de uma forma velada, de uma forma, enfim, que às vezes nem a mulher percebe, né? Exato. Mas é muito triste, né? E aí, continuando, fez mestrado e doutorado na área de educação, né, em Passo Fundo, na linha de pesquisa políticas educacionais. São poucas mulheres que eu conheço aqui na universidade, me corrija se eu estiver errada, Rose, mas são poucas mulheres que são doutoras em educação, em políticas educacionais. Eu não conheço. O campo das políticas educacionais, ele é mais jovem também, mas ele é composto, a maior parte dos doutores são realmente na área, são homens, né? A minha história acabou me levando para essa área. Dentro da educação, eu poderia ir para fundamentos da educação, é mais filosófico, eu não quis. A área de linguagem, que seria... Mas a área de linguagem, eu não queria estudar certos temas da linguagem. O meu interesse sempre foi esses temas mais quentes mesmo. As políticas que vão acontecendo no cotidiano. Porque trabalhava na Chapecó, então, né, nas universidades, eu já trabalho há mais de 20 anos, né, acho que uns 23, não, uns 24 anos já de universidade. 24 anos? 12 na Fronteira Sul e outros lá na Chapecó, então tinha uma história longa já dentro da universidade, né? Então, eu participei desde concepção de criar curso de tecnologia. Eu fui coordenadora administrativa dos cursos de tecnologia lá da Chapecó. Então, a gente trabalhava no reconhecimento dos cursos, na criação, na concepção, montagem, contratação de professores, idealizava e realizava eventos em todas as áreas. Curso de moda, por exemplo, gestão de negócios imobiliários, eram bem diversificados. E essa política dos tecnólogos, na época, me levou a fazer um mestrado pensando em estudar educação profissional e tecnológica, que foi o projeto que eu apresentei para ingresso. Mas depois que eu ingressei no mestrado, eu acabei saindo da Chapecó, pegando uma licença, que lá a gente pode pegar uma licença, e já estava um pouco saturado. Eu não tinha mais onde, assim, como técnica, não tinha mais para onde que eu fosse crescer, digamos. Eu já estava na carreira, tinha um plano de carreira. Então, surgiu a oportunidade de ser secretária municipal de educação, lá em Formosa do Sul, que é aqui perto, dá uma hora. Eu tinha filho pequeno na época, meu filho João ele era pré-adolescente, quando eu fui trabalhar em Formosa de novo. Ficava a semana toda lá trabalhando. E trabalhando em Formosa, estava no auge a discussão, acho que uns 10 anos, não, vamos ver, 14 anos atrás, sobre educação de tempo integral. Então, tinha algumas iniciativas do governo federal sobre isso. Eu tive que aprender do zero, né? Toda a concepção, muito Anísio Teixeira, que eu fui apaixonada por Anísio Teixeira nessa parte da educação, porque ele é um visionário dos fundos do financiamento da educação. Então, nós não temos grandes clássicos nas políticas, né? Não temos clássicos, né? E financiamento da educação, que vai ser no meu doutorado também. E foi um tema muito bacana. Eu apliquei uma pesquisa, né, com os secretários municipais de educação do país todo, tive respostas de 26 estados, quase 500 questionários que voltaram. Na época, meu orientador era o professor Jaime Giolo. Veja só o caminho que o professor Jaime Giolo cruzou lá atrás, né? Era aquele professor alto, sério, muita gente tinha medo do professor Giolo. Ele era um excelente orientador, a aula dele era maravilhosa. A gente fazia umas discussões muito ricas e ele me ajudou. Eu lembro que já tinha sido chamado, eu já tinha feito concurso também, ele já tinha sido chamado para ser vice-reitor, sentou lá comigo numa véspera quase de Natal, não sei se ele vai lembrar, e me ajudou a montar esse questionário. E foi muito difícil, porque ele era extenso, até para convencer o secretário a tirar aquele tempo, preencher, mas foi muito interessante os resultados. Sobre a questão da educação tempo integral, o maior desafio dos municípios realmente é o custo, né? Custo e ter profissionais também para atuar no contraturno. E o professor Giolo, naquele dia que me ajudou, o meu filho e o filho dele brincavam lá no pátio da UPF, eu deixei o carro com as luzes acesas assim, o dia inteiro, e o professor Giolo foi empurrar meu carro no final do dia. Eu até brinquei, né, que eu disse, o futuro reitor da UFS empurrando meu carro não tem preço.
Ai, que doce lembrança, meu Deus, e que maravilha essa experiência, né? Foi A muito gente não engraçado. tem ideia mesmo, assim, porque vários colegas, principalmente o professor Diogo, que já está, né, há bastante tempo aqui na universidade, ele também caminhou em outras universidades, em outras Exato. instituições, né? E ele era nessa linha de políticas, ele tem uma bagagem muito boa. Só que daí eu tive que ir para outra orientadora depois. Ele participou da minha banca, né? Da minha Ah, banca de defesa, e foi muito bom. ai, que legal, que maravilha experiência, que maravilhosa experiência, né? E Foi que bom. bom, né, poder compartilhar e aprender também, né? Ter esse Exato. outro lado assim do professor, porque a gente, como tu falou, o futuro reitor empurrando o carro, Foi muito imagina a divertido. cena. Meio constrangedor, mas depois foi divertido. Ah, com certeza, mas são coisas da vida que acontecem, né? Podem ser reitores, mas são pessoas como nós, né? São colegas, né? Todos nós somos colegas que estamos ocupando, no teu caso, por exemplo, ocupando hoje um cargo, né, de direção, assim como ele ocupou o cargo na Sabe reitoria. o que ele fazia no início da aula? O pessoal do mestrado, lá no APF, doutorado, sempre tem um cafezinho, né? O cafezinho a gente tem. Então, ele Uhum. começava a dar aula, ele ia falando e servia o cafezinho para todos nós. Ele ia Olha perto e ia só. servir. É. Então, assim, conosco foi sempre uma experiência muito boa, a gente aprendeu. Uhum. O corpo docente também era muito bom, né? A educação é Uhum. uma área bem interessante. Ah, que legal. Tu fez eu pensar numa coisa, porque eu nunca imaginei professor Geolo. Sei que ele é professor, assim como nós, né? Mas eu já conheço quando eu entrei na instituição, ele foi o reitor que me recebeu, né? Muito carinhosamente, me acolheu, enfim. E eu me lembro, eu nunca imaginei ele nessa posição, né? Que na Sim, verdade é a posição dele de docente inicial, né? É estranho isso, né? Mas foi assim que gostei eu da penso, né? reflexão agora. São coisas bem diferentes na docência, na gestão, né? Cada Sim. momento tem um papel a cumprir, mas foi uma experiência muito bacana. Uhum, que legal. E no teu doutorado, como tu mencionou anteriormente, ela foi intitulada, porque assim, eu acho que são pontos. Teu perfil já mostra, né? Tu não é uma mulher, uma pessoa que gosta de coisas fáceis, né? Tu gosta de um desafio, né? Porque estudar, né? A questão do ensino integral, né? Mandando questionários, né? Fazendo entrevistas, que não deixa de ser uma entrevista, né? Questionário para várias pessoas, por exemplo, 26 estados te responderam. Tu falou que 500 retornou, mas assim, tu falou que 26 estados te Eu enviaram. mandei para todo o Quantos Brasil. questionários tu avaliou, analisou? Eu analisei esses 500, né, que voltaram, 494. Meu Deus! Quer dizer, eu mandei para mais de 5.000 municípios, e daí participei de um evento também em Curitiba, que 3.500 secretários de educação estavam lá, dos municípios com baixo IDEB, e aproveitei Uhum. para. Lá foi uma coleta. Vários secretários, amigos, me ajudavam nos ônibus, a gente tinha ônibus que levava para o evento, todo lugar, sabe? Todo dia anunciavam lá no palco, ó, quem tiver o questionário. Foi uma loucura a maneira como Ah, eu consegui esses questionários. Iam para o uhum. PF, pelo Correio, para Formosa, para todo lugar. Que Formosa, bacana! Ah, que bom que tu teve mãos amigas, né, que te ajudaram também, porque às vezes é difícil, né, a gente fazer um trabalho nessa magnitude e não. tem parcerias muito boas, o grupo de secretários de educação, as mulheres bacanas, assim, que o tempo delas, elas ajudavam lá, né, durante o evento a fazer isso, e foi muito enriquecedor, muito bom. Mas a tua tese, ela foi intitulada A Emenda Constitucional número 95, a PEC do Teto, e o financiamento da educação pública brasileira. Conte para nós um pouquinho da tua tese e os resultados Muitos obtidos. de nós, muitas pessoas que não recordam, a PEC do teto, nós estamos sofrendo até hoje as consequências, vamos sofrer muito mais. Ela era a emenda, foi uma emenda constitucional. É uma emenda que está em vigor por 20 anos no Brasil. Ela começou como PEC, proposta de emenda constitucional, por que PEC do teto? Porque ela estabelecia limites para os gastos ou investimentos, eu prefiro chamar investimentos públicos, e não importa qual é o partido que ingresse na presidência, tem que cumprir o teto até 2036, ano a ano. Então, o Brasil, na Constituição Federal, diz que nós devemos aplicar no mínimo 18% do rendimento federal, ali, dos impostos, não é de toda a arrecadação, é só dos impostos, na educação. E o Brasil vinha, lá antes de 96, por ali, 2016, desculpa, vinha aplicando 21, 22, 23% da sua arrecadação na educação. O que aconteceu com essa PEC?
foi pego uma referência, no lugar de pegar 23% que a gente vinha aplicando, foi pego 18%, que é o mínimo constitucional, e colocado isso como um teto, que vai ser corrigido pelo IPCA durante 20 anos. Então, hoje, os governos, eles se veem bastante amarrados. Vocês podem ver que está agora um arcabouço fiscal, está passando pela Câmara, porque o país está se tornando ingovernável dentro dos limites. Por que nós temos tanta escassez de recursos? Um pouco também vai da vontade, né, e da preferência que cada governo coloca nas áreas. Mas nós temos agora vários tetos, os tetos de todas as áreas estão estabelecidos ano a ano no Congresso, mas tudo dentro de um teto maior. Então, tudo que é investimento, o Brasil praticamente não deixou margem com isso para investimentos federais. Então, nós estamos muito amarrados. Se o Brasil não der uma desamarradinha nesse nó, à medida que, por exemplo, nós vamos envelhecendo, eu me aposento, eu passo a compor, eu não vou ter como contratar uma outra pessoa para colocar no meu lugar, que isso aumenta o gasto real. E o teto está engessado, está compactado num valor máximo que se pode gastar. Não sei se eu fui clara nisso. Então, eu estudei todo este processo de construção, que foi de junho, julho de 2016 até o final do ano. Em 6 meses, as pessoas estavam um pouco desatentas, foi na época da cassação da presidenta Dilma, logo que o Michel Temer assumiu como presidente, a primeira propostinha que o Meirelles foi lá e protocolou foi essa emenda, que ela segurava, ela freava, de fato, ela freia os gastos públicos, os investimentos públicos, vamos dizer assim, porque para mim dinheiro público é para ser investido saúde, maioria de saúde, educação, enfim. Porque o Brasil, ele acaba estabelecendo um teto, e estabelecer um teto para todas essas áreas que são importantes para o nosso país, e não estabeleceu teto para pagamento de juros de dívida. Mais de 40% de toda a arrecadação vai para pagamento de juros de dívida e amortização de dívida externa. Isso aí são dados públicos, eu conheço bastante sobre o tema, e posso dizer que é bem complicada essa discussão. Então, eu peguei todas as notas taquigráficas, que são como que fossem atas de tudo que é dito nas sessões dos deputados, durante todo esse processo. Então, eu analisei 8 notas taquigráficas, isso dá mais de 700 páginas de depoimento. Usei a análise de conteúdo, tive muita ajuda. O professor Otto Petri, aqui da universidade, me ajudou muito nesse processo, porque ele conhece bastante análise de conteúdo. A análise de conteúdo é mais usada para pesquisas quantitativas. Então, o desafio foi encontrar uma maneira de fazer isso com uma pesquisa qualitativa. Muita gente diz que faz análise de conteúdo, mas não faz. Então, eu tive que ir grifando, fazendo uma leitura, encontrando, até fazer categorias. Aí eu categorizei dentro de 3 categorias as falas que eram sobre Estado, as falas que eram sobre gasto público, e assim fui desenhando a tese. Foi um trabalho bastante intenso, o conteúdo era muito grande, mas resultou num trabalho bem bacana, que agora que eu começo a publicar. Eu só publiquei um capítulo de livro, que é sobre essa metodologia, mas eu ainda já estou com outros engatilhados ali, vou começar agora a publicar. Eu esperei realmente um pouquinho, porque eu queria ver o andamento da PEC mais um tempo, para poder analisar os efeitos dela na prática, que eu posso até fazer uma previsão. Se o arcabouço fiscal não for aprovado agora, não tem como governar o país em termos de recurso, porque em algum lugar vai faltar. Como dizia um cobertor pequeno, né, para cobrir tudo que a gente precisa. Não sei se eu consegui ser clara, né? Com certeza, claríssima, né? Então, acho que, primeiro tu deu uma aula aqui para nós, né? Então, acho que todo mundo fala da PEC, mas eles não têm, né, noção do que representa isso e do que está representando agora, né? Que nem tu falou, tô esperando um pouco para publicar, para poder fazer essa análise. E agora, o que vai acontecer? Eu não sou muito, né, não entendo muito de política, não fiz essa tua análise, que foi um trabalho extenso. Imagina tu analisar 700 páginas fazendo análise de conteúdo, né, que é bem diferente de análise do discurso, né, que é uma coisa que eu pratico mais, que é a ATD, mas eu imagino assim, hoje eu vejo do jeito que está o nosso governo, e que eu sou favorável, enfim, mas as coisas parecem que estão meio confusas, assim, em termos de desenvolvimento, né? Que nem tu falou, se não for aprovado, com certeza vai dar um boom no sistema, né? A PEC, que agora não é uma proposta, agora ela é uma EC, ela é uma emenda já, né? Já é uma emenda? Ela é uma emenda Constitucional 95.
ela impede que a gente tenha reajuste, por exemplo, no servidor público. Por que a gente não tem a reposição, que é aí mais de 20 e pouco por cento? Porque isso dá um baque, vai faltar dinheiro para outra coisa. E isso é real. Não tem folga. Tem gastos, claro, tem um monte de ralos, tem um monte de problemas na educação, na saúde, tem um monte de coisa que poderia ser corrigido. Mas você sabe como é difícil corrigir alguma coisa, né? Sim. Depois que ela está instalada. Mas está ficando assim insustentável em termos de recurso. Na conta não fecha. Então, você não consegue. Não é às vezes, chega no final do ano, aquele que está governando, ele tem que assumir, tem que ter a responsabilidade fiscal, e justamente foi um ajuste fiscal. E esse ajuste fiscal da PEC, ele está muito bem desenhado num texto que chama Um Ajuste Justo do FMI, tá? Do Fundo Monetário Internacional. Está lá dizendo que não é para corrigir o salário dos servidores públicos. Está tudo lá, é público, está ali, é só entrar. Eu tenho esse documento e ele está também disponível eu tenho muitos documentos, então, assim, tem muita coisa. Eu acho muito importante os professores e todos, e também a sociedade deveria conhecer um pouquinho mais os mecanismos. Eles são complexos, mas não tanto. O básico do financiamento da educação deveria ser matéria obrigatória para todo docente, porque o docente vai ser gestor. E compreendendo esse mecanismo, você entende muito melhor o que você pode fazer, por onde você pode andar e as limitações que existem. Para a gente talvez não fazer, às vezes, umas críticas ou uns elogios que são infundados, porque os limites são para federal. Nos municípios, no estado, ainda não há limitação. E não há limite, por exemplo, para o Fundeb. Então, a ampliação do Fundeb, que aconteceu agora, ele ficou permanente, o Fundeb não está dentro do teto de gastos públicos, o que é muito bom para a educação básica. Mas na educação superior que nós estamos sofrendo, porque ela está dentro do teto. Pô, tu sabe, né, que às vezes tem as formações na universidade e as pessoas não aproveitam, né? Não. Quantas formações já foram feitas e são feitas e as pessoas não aproveitam e não têm mínima noção. E é isso que tu fala, às vezes fala, e muitas vezes eu me coloco nesse lugar. A gente fala e defende algumas coisas sem saber do processo, né? Sem ter Eu a vou mínima dizer que noção. no financiamento da educação, você fala, financiamento, deve ser chato. Não, é muito bom. E, por incrível que pareça, se você for, agora faz um tempo que eu não vou para eventos presenciais, por conta da pandemia e tudo mais, eu quero retomar, porque tem um evento importante que acontece todo ano, que é o Fineduca, da revista Fineduca. Se você for, é um grupo pequeno de pessoas, agora começa a fazer parte, né? Mas é um grupo pequeno, de algumas instituições pontuais, e, por incrível que pareça, mulheres. Uma vez eu fui para o Rio Grande do Norte, olho lá para... Depois eu sentei com algumas delas, lá para a mesa, eu acho que tinha uns 2 homens e umas 10 mulheres. As mais feras aí são mulheres nesta área do financiamento, o que é uma coisa muito interessante. Com certeza, Tom. A gente está, né, conseguindo a passos lentos, mas estamos conseguindo estar à frente de várias posições. Claro, ainda mais um cargo como esse, ou uma posição como essa, que predominantemente, como a gente já falou, é mais masculina, né? Ter mais mulheres do que homens só enche o nosso coração de alegria, né? Eu acho que isso é muito bacana, muito legal. E, Rose, tu tem experiência, tu já relatou, né? Da aula no ensino fundamental e no ensino médio. Tu foi professora assistente, né, pedagógica, né, de algumas escolas. Tu tem experiência no ensino superior. Atualmente tu estás enquanto técnica, uma das ações que tu desenvolve, né, uma das atividades que tu desenvolve aqui na universidade é, né, ser diretora de políticas de graduação. Me diz uma coisa, tu trabalha hoje na rede estadual de Santa Catarina, certo? Sim. Eu fico imaginando, assim, ó, você sabe que eu sou muito sincera e muito espontânea aqui nas minhas entrevistas. Quando eu começo a olhar o currículo, porque é a minha referência, né? Principalmente para colegas assim que eu não tenho vivência diária ali todo dia. E eu fiquei pensando, como é que tu dá conta de tudo isso? Assim, como é que tu consegue dar conta de tudo isso? Porque uma diretoria a gente sabe que não é fácil. Além de outros cargos que a gente precisa exercer na instituição, independente de estar como diretora, tu ainda tem outros cargos, que a gente sabe disso. Além da docência, enfim, como é que tu dá conta disso tudo? Eu sempre fui muito multitarefa, assim, eu acho, não sei, vai muito com o perfil das pessoas. Já teve muitas épocas que eu não sabia dizer não para algumas coisas, agora eu também escolho as coisas, as batalhas que eu posso
lutar. Então, na diretoria de política de graduação, realmente é bem desafiador, porque são muitos programas, muitas temáticas diferentes. Nós temos aí 11 programas, então pega pró-imigrante, o antigo pró-Haiti, agora não temos mais, o PIN, só o PIN tem 500 alunos, as comissões, planejamento, processo seletivo, então é bastante trabalhoso, publicações, temos os estágios, monitorias, grupos de estudo, PIBID, residência, mobilidade acadêmica, tutoria acadêmica, dentre outros programas. Então, são muitos assuntos, tem uma equipe muito boa, que dá conta, mas eu sempre procuro ficar por perto e acompanhando. Claro que com algumas temáticas a gente se identifica mais e precisa, de fato, uma atenção maior, até porque são mais novas na universidade. Assim como o pró-imigrante, que está mudando e avançando, como o PIN também, que a universidade vai ter que pensar os rumos daqui para diante, porque é uma política bastante importante, né? Então, até você se familiarizar com esses temas, leva um tempinho. Mas depois que você conhece, isso vai se fazendo parte do teu dia a dia. Nós fomos construindo redes, assim, e conhecendo entidades, associações de imigrantes, e muitas entidades, Ministério da Justiça, DPU de São Paulo, Acnur, Missão Paz, e fomos nos familiarizando e discutindo, e isso todo dia vai acontecendo alguma coisa diferente. E na escola, o que eu trabalho hoje é produção de texto, língua portuguesa e língua inglesa. Eu tenho, vamos ver quantas turmas, 4 turmas só. Então, essas turmas, o conteúdo é muito familiar para mim, a produção de texto, terceiros anos, e o inglês também é mais básico. E está sendo uma experiência nova, porque eu fiquei 10 anos, nova não, renovada, 10 anos sem entrar na sala da educação básica. Já trabalhei na UDESC 4 anos, na UNOESC, no Chapecó e outras universidades, e é diferente na educação básica. A gente fica um pouco distante desse público e nota assim, que é importante essa conexão da universidade com a educação básica para a gente sentir os problemas que hoje aparecem na universidade, eles estão aí na escola pulsando. Então, a educação pública está precisando de uma atenção muito forte. E eu vou dando conta, assim, talvez porque eu moro sozinha atualmente, tenho uma vida, eu posso administrar muito bem o meu tempo, e eu administro de fato. Tudo é muito, não é que seja engessado o meu cotidiano, não. Mas eu sou muito organizada. Eu tenho tudo o que eu preciso fazer amanhã, tenho anotado, o que eu preciso fazer na semana que vem, está em agenda, em caderno. Eu escrevo cadernos e cadernos. Se você vier aqui, eu posso pegar os quase 4 anos que estou na gestão das políticas, você pode fazer a linha do tempo e vai ter uma recuperação. A gente faz relatórios, inclusive tem um relatório anual lá na diretoria, com todos os eventos, deixei uma memória. Eu gosto muito de deixar essa memória nos lugares onde eu passo, para que a pessoa que depois chegue, ela já consiga pegar esse trabalho andando, gosto de tudo muito organizado, em repositório, salvo, bons modelos, né? Porque quando se faz uma coisa que dá certo, um evento que dá certo, você pode aproveitar no ano seguinte, mudando algumas coisas, você consegue otimizar o teu tempo. Então, eu otimizo muito o meu tempo, tem muitas técnicas, assim, pessoais de otimizar. Isso é para a escola, por exemplo, agora estamos no final de julho, a aula acabou. Eu já tenho os planejamentos lançados até final de setembro. Já sei que eu vou trabalhar até final de setembro, já sei que vai trabalhar até final do ano, mas até final de setembro já tenho lançado esse sistema. Tudo é essa organização, essa maneira de trabalhar que tem, e também os colegas de equipe, que são muito comprometidos, que me fazem, né, conseguir dar conta de tudo. Olha, e tem gente, às vezes eu vou me colocar, né? Não estou falando de modo geral, global, e tem gente que ainda reclama que não tem tempo para fazer as coisas, né? Mas tem uma característica muito importante que eu observo, né, com algumas mulheres que a gente entrevista também, né, que é a questão da organização, né? Quando tu consegue criar essa rotina de organização e ter, né, as coisas mais esquematizadas, tu consegue produzir bem mais, exato, né? eu coloco urgências. No mês está urgências. Então, aquilo que eu não consegui, eu marco fazendo, cada dia eu vou marcando, ali na hora. Que encaminhamento eu fiz, se a minha memória... Eu passei 2 vezes Covid e tive aí uns lapsos de memória bem complicados depois da Covid, mas aí já voltou, foi bem difícil. Então, eu não conseguia lembrar coisas assim muito de ontem, e foi bem difícil. Ainda bem que eu tinha essa organização, que me ajudou bastante. Depois do tratamento, a memória voltou realmente, mas é impossível, diante de tanta informação, você selecionar, dar atenção para todo mundo. Nesse tempo agora digital, a gente está em teletrabalho, estamos trabalhando mais, ao contrário do que as pessoas pensam, é alucinante, não tem horário, a gente passa horas, tem dias que eu passo 10 horas na frente do computador, assim, em reunião,
basta reunião, e cada reunião vem muitas demandas que tem que cuidar. Isso não tem horário. Ontem à noite era férias, eu estava numa live de 2 horas e meia sobre imigração. Então, assim, se você tem, e gosta e tem essa dedicação, eu não digo que as pessoas tenham que fazer isso. Eu escolho fazer assim. É meu jeito. Hoje de manhã, para ter uma reunião também com o Ministério da Justiça, que acabou não acontecendo, estava eu ali na hora da reunião. Do imprevisto lá não saiu. Mas é que se você se dispõe a fazer certas pontes, você precisa estar disposto a fazer esse caminho, né? Então, assim, não dá para dedicar 50%. Eu sempre dedico o que eu posso, o melhor, assim, para as coisas acontecerem. Ah, mas com certeza, não é só o melhor, tu faz o melhor e tu tem cada vez mais, eu tenho te acompanhado, né? Porque eu sempre passo por esse processo. Toda minha entrevistada eu namoro antes, tá? Eu sempre brinco, eu namoro, né? A gente vai, claro, para poder entender porque eu gosto de conhecer esse universo, porque me satisfaz também saber como é que foi a tua caminhada, né? Porque isso faz com que eu aprenda também muito, né? Em todos os sentidos. E também para a gente possa também estar divulgando aqui na universidade, porque com certeza muitas das coisas que tu falou, eu tenho certeza que muitas colegas nossas, ou colegas, né, não têm a mínima noção que tu tem esse conhecimento, né? Então, acho que é importante a gente mostrar isso e divulgar, né? Acho bem, bem legal. Na universidade já teve, Gisele, um programa de capacitação em língua inglesa, em idiomas, antes dos centros de línguas. Eu trabalhei muitas turmas de língua inglesa com colegas. Eu fui professora de muitos colegas técnicos e docentes, então muitos me conhecem, chamam de prof em todo lugar, teacher, né? E eu fazia curso de espanhol com os professores e dava aula de inglês, acho que 2, 3 noites por semana. Foi uma época maravilhosa também da universidade. A gente fez. Que legal, que legal. Vamos ver se, não sei se tem algumas fotos desses registros, se tiver, vamos colocar aqui. Tem que procurar. O professor Fernando Wozniak, vou achar. O professor Fernando numa aula tocando Bob Dylan, tocando violão e gaita de boca, coisa mais linda. Essa tem que recuperar. Que máximo! Procura para nós aí para a gente colocar aqui em tela, porque é um trabalho com outros colegas em outras instâncias que eu não sabia, pelo menos assim, né? Rose, vamos atualizar o Lattes. Vamos lá. Vamos, vai ter uns dias de férias, eu vou, prometo, para isso. Não, mas eu te entendo, eu respeito, sabe? Assim, eu também não tenho essa fissura toda por estar atualizando o Lattes, né? Porque para ti é muito mais importante estar fazendo, e tu é uma mulher que vai lá e faz, né? Do que estar só publicando ali no Lattes, que só, né? Às vezes tem um edital e tal, ou quando a Gisele vai fuxicar lá a vida das... Você conhece aquela frase, né? Que viver não cabe no Lattes, né? Sim. E aí, às vezes, né, tem coisas que acontecem, você nem lembra disso, porque depende da época que a gente precisa atualizar para algumas coisas, né? Quando eu estava no doutorado, precisava sempre um dia. Depois, eu acabei dando uma descansadinha no Lattes. Não, mas eu super entendo, mas quem te conhece, te acompanha, sabe o quanto que tu trabalha, né? E como tu trabalha, né? A qualidade dos teus trabalhos e o que tu tem desenvolvido aqui dentro da universidade, que só tem contribuído, né? Então, bom, não é a troco de nada que tu é diretora de políticas, né, de graduação, né? Então, quer dizer, tudo tem um sentido aí, né? Isso do que eu consegui encontrar no teu Lattes, e aí fazendo aquelas minhas buscas extras de detetive, eu achei outras publicações de livros que não está no teu Lattes. Minha amiga, vamos lá, né? Então, assim, eu sou professora, aí eu sou metida entrevistadora e agora virei detetive. Não é detetive, uma boa detetive. Tem vários livros, né, capítulos de livros, artigos que tu publicou que estão relacionados, né, não só a questão de imigrantes, mas também a questão indígena, né? E aí, recentemente, tá bem fresquinho mesmo, foi agora esse ano que foi publicado. Tu publicou junto com as nossas colegas Sandra Bordigon, né? Sandra, um beijo. Sandra está no meu radar, tu sabe disso, né? E com a Lucélia também, né? Que também está no meu radar. A Lucélia está no doutorado, ela é ótima. Sim, não, vocês são mulheres incríveis, né? Então eu fiquei pensando, meu, que time, fiquei imaginando vocês três conversando e escrevendo. Uma delícia. Sim, deve ser algo que flui, assim, que flutua, né? Cada uma fazendo a sua parte, depois junta tudo, é ótimo. Funciona que legal, que é bom achar parcerias assim, né? E o artigo ele foi intitulado Programas Específicos de Inserção de Estudantes Imigrantes na UFFS. Conta para nós os principais resultados desse estudo. A Universidade da Fronteira Sul tem um trabalho muito potente com a questão dos imigrantes.
Tem muito para melhorar? Tem até pelo contexto todo das políticas educacionais. Mas em 2013 foi aprovado o ProHaiti, e 2014 foi o primeiro ingresso, quando começou a imigração haitiana aqui para a região oeste. Teve as catástrofes naturais no Haiti, enfim, muitos haitianos vieram, continuam vindo, outros estão saindo, não vamos nos aprofundar nisso. E a universidade, atenta a isso, criou o ProHaiti. O ProHaiti, durante um tempo, ele deu conta dessa demanda dos imigrantes haitianos aqui da região, que queriam cursar o ensino superior. Porém, a migração aqui para a região mudou, nós temos muitos, aqui em Chapecó, eu falo Chapecó porque é a região que mais tem esse movimento recente aqui de Santa Catarina, aqui da região da abrangência da fronteira sul é a cidade que mais tem, porque no Paraná não tem muitos, aí nos nossos campi, também no Rio Grande do Sul tem Erechim, um pouco mais, Cerro Largo tem poucos, mas tem, de vários países. Então a universidade criou, no final de 2019, foi na última sessão do Consune, eu achei na gestão do professor Giolo, foi criado o Pró-Imigrante, mas aí logo veio a pandemia. Aí, durante o tempo, nós fizemos a transição do Pró-Haiti para o Pró-Imigrante, foi feito um processo seletivo unificado, e depois, agora, desde o ano passado, é um processo único, que é o Pró-Imigrante. Então, pessoas residentes do Brasil, imigrantes de todas as nacionalidades, podem participar e podem ingressar num processo que é um pouco diferenciado. São vagas suplementares nos cursos, quer dizer, não são as vagas regulares. Os cursos vêm lá, eu tenho disponibilidade de uma vaga, 2 vagas, não tenho o número exato. Então, e eles são ofertados, às vezes, 10 vagas, né, na licenciatura, que tem mais ociosidade, e esses estudantes fazem, então, uma carta de apresentação e fazem uma entrevista online, que é o processo seletivo, até para ver a proficiência que eles têm e tudo mais. Tem sido uma experiência maravilhosa. Essa questão da entrevista surgiu durante a pandemia, como alternativa para não deixar de ofertar a possibilidade de ingresso no ensino superior. E queríamos registrar, mostrar um pouquinho desse trabalho que a universidade tem. É um trabalho que já tem 10 anos, então começamos também a fazer eventos, fizemos um evento online em 2020, um evento presencial no ano passado, e teremos um evento presencial em setembro de novo. A gente traz estudantes dos outros campi aqui para Chapecó, convida as instituições da região sul que trabalham na temática, e é uma atividade muito intensa. Ontem à noite também tivemos uma live lá com o Fórum Migra, que é um fórum que nós integramos, né, a Fronteira Sul, um convênio que nós conseguimos estabelecer neste ano, depois de uma visita ao Centro de Atendimento ao Imigrante de Caxias. Então, participamos ontem à noite do evento. Todo esse conjunto desses diálogos que a gente faz com Missão Paz, com as associações imigrantes, com os nossos alunos, questionários que a gente aplica, como aqui esse texto veio também um pouquinho do questionário que a gente aplicou no passado, agora já tem um novo deste ano, nos fez mostrar um pouquinho do trabalho. No evento do ano passado, presencial, nós apresentamos um resumo, um pouquinho sobre os programas, a transição, e nesse texto nós tentamos falar um pouquinho do que é o Pró-Imigrante, como ele foi, o contexto da migração aqui da região oeste, como funciona esse processo seletivo, até o momento que a gente começa o Pró-Imigrante. Agora, a ideia é fazer um texto seguinte, que é a partir da instalação do Pró-Imigrante e as nacionalidades que nós temos. Claro que os alunos imigrantes não entram só pelo Pró-Imigrante. Tem alguns que entram pelo Enem, já tem imigrante que fez ensino médio no Brasil, ou que já está aqui há mais tempo e já consegue, tem uma proficiência muito melhor, estuda e passa, né, no Enem, consegue uma nota bacana para entrar nos cursos via SISU. Tem imigrantes que ingressam pelos processos seletivos especiais, depois que o SISU fecha, e tem ali pelo Pró-Imigrante. Nós já tivemos 18 estudantes que se formaram ingressantes do ProHaiti, que já se formaram, e vários em vias de se formar. Esse trabalho que a gente faz é muito intenso, porque a gente se preocupa em estabelecer parcerias com a Secretaria de Estado da Educação e conversar sobre a questão da validação do ensino médio, que é condição para ingresso. A gente conversa com a Polícia Federal por causa dos documentos. Locais que eles moram, por exemplo, Passo Fundo, tem um pouco mais de dificuldade em dialogar com a Polícia Federal. Já escrevemos para as chefias lá da Polícia Federal do Rio Grande do Sul para ajudar nesse diálogo. A gente conversa com a Missão Paz, com a Pastoral do Migrante, com os grupos de apoio, com as associações, temos um debate intenso, com o Ministério da Justiça, como eu disse, Defensoria Pública da União, Museu da Imigração. Então, foram tantos diálogos que a gente já tem uma bagagem bacana para escrever sobre isso. Nós escrevemos vários trabalhos já, estamos em vias de publicar outros também,
e isso vai levando o nome da universidade, o conhecimento que existe esse programa, oportunidade, e junto com outras políticas que nós temos dentro da universidade também, que são para presença, para manutenção, para permanência desse estudante na universidade. Fantástico, eu ia te perguntar isso, né? Porque tem a questão da permanência, porque não basta só a gente acolher eles, né? Ter uma vaga e não ter como mantê-los aqui, porque alguns realmente vêm direto, né? Vêm direto do seu país, ou quer realmente estudar, e o que é muito bom, né? Quais são algumas iniciativas que a universidade faz para manutenção e permanência desse estudante aqui? Todo imigrante que chega no país, ele tem, primeiro, a subsistência, né? Então, geralmente, ele vem buscar trabalho. Tem alguns que vêm para estudar, mas a condição já é um pouquinho melhor, que alguém já veio antes. Vem buscar o trabalho, se estabelece, começa a trabalhar, é uma região, tem várias regiões aqui, né, que conseguem emprego, se estabelece, e depois pensa, não, vou melhorar a minha vida, agora eu quero ou fazer uma validação do meu curso superior. Tem agora um imigrante, por exemplo, o José, que está vindo para enfermagem, está vindo da Unilab. Ó, já sei que eu conheço o nome, ele vai ser nosso estudante a partir de agosto, já estive, já fez, teve que juntar assim, as forças e cobertor, ele não tinha agasalho, essas coisas. Então, a gente tem que fazer sempre uma coisa muito pessoal, assim, também, é um compromisso, porque essa pessoa chega e às vezes não sabe como é a região. Gelada, tem essas coisas do clima, a subsistência, às vezes outros imigrantes acolhem nas suas casas. A universidade tem os auxílios socioeconômicos, eles são pela carência socioeconômica, então não tem um auxílio específico para o imigrante, que é uma coisa que ainda, de repente, se possa pensar daqui a pouquinho, dependendo de como vai o nosso orçamento. Então, é a carência assim, socioeconômica, claro, só que isso demora um pouquinho. Ele ingressa, às vezes não tem as documentações, não vai um mês, até a Michelle do site Chapecó me procurou, nós conversamos semana passada para a gente pensar nisso, já na hora da entrevista, quem sabe, coisa que a gente vai melhorando. Na entrevista, já diz, ó, vá preparando seus documentos, tais e tais, para você chegar já no mês seguinte, ter seu auxílio. Os programas de línguas maravilhosos, tem vários centros de línguas na Fronteira Sul. Aqui em Chapecó tem um trabalho maravilhoso, já de vários anos. A professora Cláudia coordena o CELUFES aqui de Chapecó, Angeliza em Cerro Largo. Então, centenas e centenas de imigrantes passam por ali, de todas as nacionalidades, que vão fazer, eu falo do imigrante que vem para trabalho, não daquele aluno, o aluno estrangeiro, o aluno que vem já com uma estrutura, que nós temos muitos alunos também que vêm já PEP-EQG, que vêm mais estruturados. Então, nós temos, no momento, 15 nacionalidades estudando na Fronteira Sul. Esse é um dado, 15, de Japão, Jordânia, e tudo que você imaginar. Guiné-Bissau. Nossa, eu não tinha ideia, não tinha. Nós não temos essa informação. É uma loucura. Então, nós temos os cursos de línguas, que são fundamentais, porque o imigrante vem, tá? Ele se estabeleceu. Depois ele precisa alimento, abrigo, trabalho. Aí na educação ele precisa, né, também daí começar os auxílios. Na universidade, a questão da língua, da documentação. Da língua, o Centro de Línguas, eles fazem cursos pelo YouTube, eles nos contam nas entrevistas. Tem gente com 4 meses no YouTube fala um português invejável, que eu digo, meu Deus, eu queria aprender francês, o crioulo, em 4 meses, né? Eu fico impressionada com a capacidade, com a vontade, né? Então, os cursos de línguas, as monitorias por público-alvo, que são para indígenas, que são para pessoas de outras nacionalidades que têm dificuldade, que a língua mãe não é a língua portuguesa. Temos daí também esses eventos, as parcerias que sempre ajudam, associações que dão apoio. A universidade tem já tem uma certa rede de apoio, né? Os grupos, o Gairoski, Chapecó, a Pastoral do Migrante, onde existem as pastorais. É um trabalho das irmãs escalabrianas, que já trabalham com migração há mais de um século, né? Então, é um braço da Igreja Católica que trabalha com o migrante há muitos anos. Então, isso é bom. A Missão Paz de São Paulo, que é o padre Paulo Paris, que coordena, ele é doutor, também esteve com a gente no passado. Ontem conversei com ele vai nos receber agora em agosto de novo. Eles estudam a migração, eles defendem. Se você assistir o jornal Fantástico nas últimas 2 semanas, quem aparece ali? João Chaves, da DPU, que é nosso amigo, da nossa rede, o padre Paulo Paris, são eles que aparecem na mídia aí, são as pessoas-chave, o Paulo Willis, do Ministério da Justiça, todas pessoas que já estão no nosso grupo de diálogo
A universidade está nesse movimento, e em breve nós vamos enviar para a Acnur, que é a Agência da ONU para as Migrações, lá dos Refugiados, a cátedra Sérgio Vieira de Mello, que o nosso desejo é conseguir a cátedra, porque nós temos um trabalho lindo, que já deveria ter a cátedra, né? Falta de perna mesmo, que a gente ainda não conseguiu colocar o projeto. Sim. Ah, que legal. Parabéns a ti e toda a tua equipe, que é algo que não se faz sozinho, ter todo esse movimento, né? Não só toda a tua equipe, mas os nossos colegas de outros setores da SAI, né? Principalmente o pessoal que trabalha diretamente com os estudantes, que é um trabalho que a gente sabe que é... Eu fico imaginando o sentimento, né? Até vou procurar trazer uma colega nossa que trabalha nesse setor, porque é uma coisa que é difícil, né? Porque a gente, às vezes, enquanto docente, a gente tenta ajudar como pode, né? Mas nem sempre é possível, porque, como tu falou, são coisas que estão sendo ajustadas. O aluno não chega aqui de cara já recebe o auxílio, né? Então tem que passar por todo um processo que é natural e que tem se ampliado, tem se melhorado. Como tu falou, ó, vamos começar agora já na entrevista já falar para ele, ó, tem que ter tal documentação. E a gente sabe que o início não é fácil. Mas tem aqueles alunos que a gente sabe que vêm se aventurar, né? Vêm Exato. por alguma razão que a gente não vai discutir aqui. Exato. Esse Mas trabalho com o imigrante, ele não funciona do jeito que a gente quer. Você precisa ter é diferente. Você não consegue trabalhar com o imigrante como um outro aluno. A compreensão, a barreira da língua é imensa. As situações que acontecem, às vezes, são assim, a gente fica, sempre tem uma situação nova que tem que administrar. E é um trabalho assim muito que exige muito, tem que fechar o perfil das pessoas que trabalham, da equipe que faz a entrevista, o respeito pela questão, você tem que acreditar nisso, tem o respeito pelo ser humano, o direito de migrar. Hoje tem aqueles indivíduos que estão migrando, daqui a pouco podemos ser nós. Então, assim, quem está livre tem que passar por um processo migratório forçado. Então, forçado. Você é forçado pela fome, você é forçado por questão de saúde, você é forçado. E o ser humano quer sobreviver. E tem direito a buscar uma condição melhor. E a gente sabe que o ensino, a educação é uma das melhores condições, né, que pode trazer isso para nós, né, para melhorar de vida, né? Eu acredito nisso. Eu sou a realista por conta das políticas educacionais, mas, como dizia o Ariano Suassuna, uma realista otimista, né? Ótimo. Além, né, das questões, né, referente aos imigrantes, tu também tem um outro artigo que é Provocações para ressignificar e descolonizar a universidade, uma análise da experiência de estudantes indígenas da UFFS. Então, assim, além um dos programas que tu está aí coordenando, né, dentro do teu setor é a questão do PIN, né, dos povos indígenas. Como é que está sendo o acesso à relação? Porque isso é uma luta já antiga da nossa universidade, né? Isso é uma luta, uma bandeira que já é levantada há muito tempo, inclusive pelo nosso ex-reitor, o professor Giolo, e o professor Andrioli, também vice-reitor, que sempre levantou muito essa bandeira. E hoje a gente tem vários, né, indígenas na universidade, o que é muito bacana, né? E eu vejo assim o empenho deles, o estudo deles, eles estudam. Eu até comentei, estava falando hoje, né, com a direção aqui do campus. Nós temos uma aluna, Nailane, né? Nailane, um beijo, eu sei que tu está nos assistindo aqui, e ela chegou atrasada, né? Chegou 2, 3 semanas depois do início das aulas, aquela coisa meio que perdida e tal, e ela foi aluna excelência na turma. Deixa. Então, com todas as dificuldades, com toda a limitação que tinha, né? Não a questão da língua, né? Mas a questão de alguns conceitos, pelo menos para mim, vou falar da minha área, que é química, né? Então, ela tinha as dificuldades, mas ela estudou, ela veio tirar dúvida, ela ficava no final da aula conversando, perguntando, enfim, e ela se destacou. Como é que está esse... Teve um avanço, né? Como é que está o avanço, se houve um avanço em relação à permanência de indígenas aqui na universidade? Que é o PIN. Nós até neste ano produzimos, conseguimos lá no orçamento fazer camisetas, né? Para o NEAB, para o PIN, para o imigrante. Então, os alunos indígenas estão usando uma camiseta até para divulgar o programa. Nós temos bastante indígenas na universidade, perto de 500 alunos, alguns na pós-graduação já, egressos. Até há pouco tempo eu estive numa aldeia indígena e encontrei a nossa egressa de enfermagem, que está trabalhando lá na sua aldeia, voltando para lá e fazendo trabalho, né, como enfermeira. Então, temos
praticamente 500 alunos. Se eu não estou enganado, porque esses números da universidade mudam muito, né? Hoje você tem um número, já passou 3, 4 meses, o número é totalmente diferente. Mas são perto de 500, umas 14, se eu não me engano, 14 etnias, muitos lá do Pará, daquela região, muitos vieram, estão vindo ainda. O programa PIN ele é um pouco mais estruturado, até pela característica desse público da universidade, né? Até por serem brasileiros, né? Já tem mais os direitos, as tradições, enfim, para os povos indígenas políticas. Nós temos o APIC, que é o auxílio específico para povos indígenas e quilombolas, que ele subiu de 900 para 1.400 agora. A questão é que muitos estudantes vêm das suas aldeias todos os dias. Muitas vezes esse auxílio, ele não cobre as despesas de vinda diária, que é muito caro o transporte. E ainda tem muito preconceito, infelizmente. A gente faz um relatório do programa PIN. Era a cada 2 anos, agora neste ano estamos elaborando já para submeter ao Consune. Agora é a cada 3 anos. Tem o Diego e agora tem a Marley, que está vindo para a nossa equipe também, que ela retornou do doutorado, que está também assumindo o PIN. Estão trabalhando na confecção do relatório para o Consune, que traz o resultado, um questionário que aplicamos aos alunos. Esses questionários trazem muitos elementos importantes. O texto que nós escrevemos foi a proposição da Lucélia, ela estuda essa questão da decolonialidade no doutorado, então ela veio com essa parte teórica, socializou com a gente num grupo de estudo que nós temos em políticas, e depois propôs esse artigo, nós juntamos o trabalho que a gente faz no cotidiano e os conhecimentos que a gente vai adquirindo em outros lugares. E vamos tentando qualificar o programa. Então, tem o APIC, tem o programa de monitorias, que ajuda nessa questão linguística, mas tem muito no relato do preconceito. E a dificuldade, às vezes, de fazer grupos, né, com outros estudantes que não são indígenas, a inserção mesmo, o preconceito ainda que existe. E existe, a gente não pode negar isso. E eles relatam. Mas muitos estão aí resistindo, persistindo e concluindo seus cursos, né? E eu acredito que nós precisamos lançar um olhar agora, que o programa também tem 10 anos, está saindo o livro, está acho que na página da universidade, foi escrito o livro de servidores da universidade, também tem vários depoimentos de alunos, membros das comissões, né? Nós temos as comissões que também administram o PIN, o processo seletivo, as decisões que a gente toma, para a questão de como nós vamos fazer a seleção, que avanços, que mudanças que a gente faz para cada etapa, a gente também discute tudo em comissões. Tem as comissões locais, nos campi, que tem estudantes indígenas, e a comissão institucional, que tem os representantes, fazemos o processo seletivo. Já estamos, neste momento, por exemplo, com o processo seletivo com o edital, que vai sair em outubro, pronto, já está na Procuradoria, tanto do Pró-Imigrante como do PIN. O trabalho mal termina um processo seletivo, a gente já está fazendo as reuniões, as avaliações, seguindo para o próximo processo, um processo contínuo. Então, esse nosso trabalho acaba trazendo elementos para que a gente possa escrever a respeito. Tem muito ainda a se escrever sobre os programas da universidade. Mas uma certeza se tem, né? O quanto a universidade tem contribuído com os indígenas e o amor que eles têm de estar aqui, ter tido essa oportunidade, né, de fazer uma graduação ou estar fazendo e concluir, né? Eu acho lindo, assim, e tu vê que é o amor à cultura deles, né, nas formaturas, né? Todo mundo vem caracterizado de alguma forma, traz a família, quando pode vir, quando está mais próximo, enfim. Então, acho que é um momento de uma grande conquista, né? E que bom que a universidade continua se preocupando, né, com esse programa. O PIN, ele tem sido uma referência para outras instituições. É comum, ou numa visita que a gente faz, ou num evento, que a gente faz muito evento online, conversa com as pessoas, eles fazerem referência ao nosso programa. Então, a Fronteira Sul é jovem, mas nós temos uma expertise, acho assim que fala, né? Na questão indígena, no pró-imigrante, olha, são poucas instituições que têm essa categoria, olha, tem muito para fazer. Mesmo assim, nós já somos referência em vários programas, somos respeitados, à medida que vão conhecendo, vão respeitando e se espelham no nosso programa para fazer os seus. Ah, que legal. E me diz uma coisa, além desses programas que a gente falou, tem algum outro programa que tu acha importante, que a gente, de repente, eu me perdi aqui no meu roteiro, que tu gostaria de falar, que vocês estão desenvolvendo? Que nós temos o processo seletivo, é o PIN para imigrante. Mas lá na diretoria nós temos, para não me perder, PIBI de residência pedagógica, que envolve aí perto de 900 alunos, então a gente participa de toda a concepção. Lá quando começa, tem os coordenadores
do PIBID do residente, que são indicados por reitor, faz o projeto, mas a gente dá toda aquela assessoria para que revisa, ajuda a revisar, ajuda ali para não perder as datas, às vezes tem uma edição anterior que precisou de banca para escolha, então nós damos toda essa assessoria para que consiga encaixar, ser selecionado, e ficamos atentos, fica um servidor sempre atento a essas demandas, os bolsistas, trocas, né? Então, PIB de residência. Temos o auxílio para viagem de estudo, esse auxílio de viagens, que a gente faz aquele rateio que vai para os campi, vem para o nosso orçamento ali, a gente cuida e manda. O seguro, que não é um programa, mas o seguro dos estudantes do estágio é também lá com a gente, para não perder nenhum. O PET, que é o Programa de Educação Tutorial, a universidade tem cinco, tem Cerro Largo, tem Ciências Cerro Largo, tem o Praxis Erechim, tem Agroecologia em Laranjeiras, Medicina Veterinária em Realeza e tem Estudos Linguísticos em Chapecó. Nós estamos muito ligados ao PET, uma relação muito próxima, tem evento anual presencial, agora, né? Só no tempo da pandemia que paramos, vai ser em Chapecó agora em outubro, o Simpet. Os alunos publicam o livro do Simpet, dos anais, publicam livros por grupo, se assim desejam, todo ano, é incrível. Temos o Employ Imigrante, que eu comentei, o PIN, a acessibilidade, as diretrizes gerais da universidade, fica lá com a gente, a mobilidade acadêmica nacional, né, que é de uma instituição para outra, os internatos, que são parecidos, que envolvem medicina, os grupos de estudo, que são constantes, né, o grupo de estudo é a qualquer tempo, você pode, já tem perto de 90, todas as monitorias, então, desde concepção do edital, mudança, acompanhamento, acho que não me perdi, acho que são esses aí. Um beijo para a equipe toda aí, porque com certeza tudo que tu falou eu já imaginei. Olha, com algumas exceções, assim, na qual eu não participei, mas é um trabalho bem puxado, que requer muita atenção, e eu sempre fui muito, em todos os setores, né? Mas sempre fui tratada com muito carinho, sempre em relação, né, a alguns setores que falam a questão da monitoria, principalmente, que eu já participei direto, a questão do PIBID em outros tempos, quando eu estava em Realeza, enfim. Então, esse cuidado, assim, que tem que ter essa atenção, porque tudo datas, né, prazos, né, que não se pode esqueci a tutoria, porque a tutoria na universidade, ela é como se fosse uma monitoria a qualquer tempo, sem bolsa. E ela foi instituída por portaria. Nós não conseguimos avançar ainda para diferenciar ela da monitoria. Porque a monitoria tem bolsa, tem prazo, e a tutoria a qualquer tempo. Então, funciona muito lá em Laranjeiras, que tem várias tutorias. Que E este ano, a questão da mobilidade, nós conseguimos colocar bolsas de novo. A primeira vez com recurso próprio, porque nós tínhamos uma época com bolsa, com dinheiro do Santander, que fez uma parceria com a universidade, aí terminou. Nesse ano conseguimos reservar um dinheirinho, quando o orçamento foi recomposto, a gente ofertou e acabou nem usando. Tinha 5 bolsas, eram 4. 5 ou 6. Olha só, né? Que interessante, só uma outra pequena reflexão da professora Gisele aqui, né? Docente, né? Pesquisadora, extensionista da universidade. Se eu não estivesse falando contigo, tendo essa oportunidade, eu não teria noção, né? A gente sabe, né? As coisas mais assim do trabalho que tem sido desenvolvido, eu não teria essa noção. Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo também não. Né, do quanto tem se trabalhado e desenvolvido, principalmente nesse teu tempo, né? Porque eu estou falando com a Rose, né? Nesse tempo de 4 anos, né? Nesse período que tu está aí, parabéns, porque não deve ser fácil mesmo. Não. E olha só, Gisele, eu esqueci de uma coisa do programa indígena. Teve 2 avanços que nós conseguimos no último relatório que foi aprovado. A gente conseguiu colocar algumas horas para coordenador das comissões locais. Em Chapecó tem um trabalho imenso devido à quantidade, Erechim, Laranjeiras. E conseguimos também aprovar um auxílio, que lançamos o piloto, ele está em andamento, lá em Erechim, para contratação de monitor, não é monitor, mas um bolsista que possa ficar com as crianças das mães enquanto elas estão em aula, que é uma demanda dos povos indígenas que culturalmente estão sempre em família. Então, assim, foi feito o edital, não teve bolsistas, vamos ver se agora, no próximo, a gente consegue. Se der certo ali em Erechim, engrenar, aí ele pode se replicar, que era uma demanda que surgiu dos alunos. Então, a gente conseguiu, e é uma caminhada demorada até conseguir colocar isso na resolução, mudar a resolução. Tivemos que atualizar todas as resoluções. Então,
durante a pandemia, nós trabalhamos muito reformando da mobilidade, de todas. Mobilidade ainda não reformamos. Do ProIT deixou de existir, mexemos na monitoria, mexemos no grupo de estudo, tornando mais simples o processo, monitorias também tornamos ela mais simples. Então, não ficar, os procedimentos não ficar para o edital, deixar a resolução como uma diretriz geral. Não, olha, é um trabalho, né? Além do trabalho, é um trabalho técnico importante e que a gente precisa fazer isso até para poder ter essas conquistas, né? Que senão a gente não consegue. Que legal, porque aqui em Laranjeiras tem essa questão do pessoal da educação no campo, né? Então, eles têm um espaço. Eu entrevistei a professora Ana Ramel, lembrei o nome do projeto, Ciranda. Então, eles têm esse espaço que é Ciranda, que é para ficar com as crianças das mães que vêm do campo para poder estudar e que às vezes não tem com quem deixar. A gente avançando para esse recurso institucional, aí você não fica na dependência de um projeto que às vezes ele não tem continuidade. Então, se o auxílio é institucional e a gente avança na política, o bom é avançar sempre na política. Tem que gostar de política, porque tem que compreender que você só avança na política. E naquela política, assim, que vai perdurar. É ali que tu tem que trabalhar para ver o avanço lá na frente. Só que tu tem que pensar, tem que construir, tem que esperar o desenvolver, que o desenvolver nem sempre sai redondinho como você quer. Aí depois tem que refazer o caminho. Por isso que a política de educação é tão apaixonante e tão importante. Porque ela é dela e não é uma iniciativa aqui ali sozinha. Tem que ser política, né, para poder avançar. Mas quando a gente fala em política ou cargos ainda relacionados às políticas educacionais, como eu falei anteriormente, na minha cabeça, se eu estiver falando errado, me corrige, ela sempre foi um espaço onde teve mais homens, né, nos cargos, né, de gestão, quando a gente se fala na questão de políticas dentro da nossa universidade. Nos últimos anos, eu tenho observado que cada vez mais as mulheres têm se colocado, né, nesses cargos ou têm recebido convites, porque são cargos, são convites, né, enfim. Mas, assim, durante a tua trajetória enquanto diretora, né, sendo bem pontual na minha pergunta, sofreu algum preconceito por ser mulher e estar nesse cargo que predominantemente era masculino? Felizmente, não. Eu, assim, mesmo com todo o contexto, né, desse momento histórico, político, fui muito respeitada. Ou me fiz respeitar, eu espero que as pessoas também me vejam assim. Eu tenho muita humildade diante das coisas. Então, se eu não conheço, eu pergunto, eu fico em silêncio, eu espero, porque eu não tenho que dominar todos os assuntos, ninguém precisa dominar todos os assuntos, mas você tem que ter o interesse de buscar as respostas, conhecer. Então, eu passei por um processo de conhecer, que foi bem rápido, a equipe muito... Porque eu fui convidada, mas a equipe que sugeriu o nome. Então, eu fui para a DPGrade... foi acolhida pela equipe, isso aí é fantástico. Eu fui convidada, eu fui chamada pela equipe, eu estive com a equipe, se era isso mesmo, antes de aceitar. Então, foi muito bonita. E também a ida. E o apoio foi constante. Claro. Apoio assim, expresso. Nós tivemos uma parceria muito boa nesses anos todos, e tanto que eu gostaria muito de continuar trabalhando lá na DPGrade, até pedir remoção, vamos ver, enfim, se fico por lá, né? Porque isso depende também, que eu sou lotada na reitoria, no gabinete do reitor. Então, não senti nenhum tipo de preconceito, acho que se abriu bastante, o diálogo foi sempre, muito diálogo mesmo. Chamava as pessoas sempre, ia no chão para conversar, e as pessoas tinham, assim, um certo... Não tem mais, as pessoas sentem à vontade para conversar, me chamam, todas as pessoas de vários campos, a gente tem uma relação bem boa, que está bem fortalecida, e eu muito satisfeita com o trabalho que foi realizado. Que legal, que bacana. E me diz uma coisa também, na tua jornada enquanto cientista, né, ou agora nesse atual, né, momento que tu está vivendo enquanto diretora de políticas educacionais, qual foi o ponto mais marcante? É difícil falar de um ponto específico, mas assim, o que eu gosto, que tem marcado, é essa relação com as pessoas, esse contato mais humanizado que a gente consegue estabelecer. Fala de imigrante, eu não falo de longe, eu converso, eu sei o nome do presidente da Associação de Haitianos, de Venezuelanos. Hoje eu não falei com o Daniel, Associação de Haitianos, mas eu troquei várias mensagens com o Alex, da Associação de Venezuelanos. Eu converso com o Wilk, que é nosso aluno de Erechim, que é presidente da associação lá. Então, a gente consegue dialogar com essas pessoas e
isso foi a coisa mais rica dessas as relações que estabeleci e a equipe também estabeleceu e que nós vamos com certeza manter. Acho que essas relações que estabelecemos, elas vão continuar. A universidade da nossa pessoa, né, enquanto a gente estiver ali e quem vier depois, essa foi a riqueza. Isso que me marcou e me marca, sabe? Eu me emociono com algumas situações, às vezes a gente faz missão consular e as pessoas vêm e contam suas histórias. Já percebeu que eu tenho uma afinidade com o ProIT? É que não tem como não ter afinidade. Pela característica do programa, ele é muito de acreditar na causa. E tem a Sandra Bordignon lá, que trabalha comigo, que é muito uma influência, e ela trabalha com isso. Então, a gente acaba essa coisa, componente humano, esse estar junto com as pessoas, isso tem me feito sentir muito bem como servidor. Eu acho que lá no gabinete do reitor era um trabalho bom, gostoso, tudo mais, importante, mas não tinha esse contato com o nosso público ali, com o aluno, com a comunidade, esse contato mais assim no dia a dia que me fez muito bem. Ai, que legal. É o contato direto com as pessoas, né? Porque uma coisa é a gente trabalhar no papel, né? Aquela coisa, outra coisa é tu tá trabalhando no papel, tu tá trabalhando com as pessoas, tu consegue fazer relação e o teu entendimento é muito. Parece que o nosso trabalho tem um outro valor, tem um outro propósito. Eu sinto hoje muito mais propósito naquilo que eu estou fazendo, né? Porque você recebe os feedbacks constantes. Ah, obrigada por você nos ouvir. Hoje um aluno disse, você é um anjo, sempre cuidando de mim. Olha, eu nem... É muito esse elogio, eu não mereço esse elogio, mas é assim, são feedbacks constantes, isso aí te nutre. Essa coisa te faz bem, porque e eu não faço as coisas pensando, como outros colegas também que são dedicados, não é pensando nesse... Tu faz valer esse teu propósito de servidor público, realmente, fazendo aquilo que está ao teu alcance na tua função pública. Então, isso faz se sentir muito bem e muito feliz. Com certeza, com certeza. E esse retorno mostra o bom trabalho que tu está fazendo, né? E que tu faz. Então, é uma pena se tu não continuar na diretoria ou onde tu deseja estar, porque com certeza tu tem feito bastante diferença, né? E conseguido avançar em muitos pontos que a universidade precisa, né? E que com certeza ainda precisa ser muito mais ainda, é óbvio, né? Nesse emaranhado de coisas que tem na universidade, nem sempre é possível perceber a complexidade que tem em cada lugar. É importante, assim, as pessoas, o gestor, né, ele vai conhecendo mais. Quem vai fazer a gestão em algum lugar acaba descobrindo como tem riqueza naquele lugar. Eu não suponho que tinha tantas coisas ali. Eu conhecia um pouco do trabalho porque eu acompanhava o processo indígena desde... Eu ajudava a preparar a prova de língua portuguesa, corrigir a prova já há muitos anos. Então, eu conhecia muitas coisas dos estágios, né? Mas foi um universo que se abriu ali, estando no lugar. E com tudo isso que tu faz, tu tem um menino, né? Já menino. Mas eu não sei, né? Quantos anos tem o teu menino? Meu menino já tem 25. 25. Eu tô com uma que vai fazer 26. Na verdade, é 27, mas eu sempre me perco na idade, que eu não diminuo mais a minha idade, mas eu estou diminuindo a idade dos meus filhos. Tem alguma relação? O João Vitor já tem 25 anos, né? Às vezes me perguntam, e o teu menino? Eu digo, meu menino, né? Não acredito. Os colegas antigamente diziam, não acredito que ele já tem 20 anos. Sim, imagina, né? E o que tu faz nas tuas horas de lazer? Companheiros, meus cachorrinhos, eu caminho muito com eles, vou para academia, não estou como lazer, mas como gosto de ler, assistir filmes, que eu gosto mesmo de viajar, mas como não dá para ficar viajando o tempo inteiro, né? Quando eu posso, eu viajo, conhecer lugares novos, ver lugares bonitos, natureza, né? Mas o diário, assim, é a caminhadinha com os cachorrinhos, né? Que são 10, 12 anos, né? Tem um de 11 anos, um de 12, o Pablo e o Hugo, que deixa a minha vida muito mais alegre. Estão aqui do meu lado roncando. Mas conhecer lugares é uma coisa fantástica. Poder conhecer o mais longe possível, né? Desligar da vida cotidiana também, às vezes, mergulhar em outras culturas e é uma coisa maravilhosa. Eu hoje, se começasse minha vida de novo, eu iria alguma coisa assim que eu pudesse viajar pelo mundo, porque é uma coisa fantástica. Com certeza, né? Viajar, conhecer outras culturas, outras pessoas. Eu fico imaginando, talvez, quais são os lugares, assim, qual lugar que tu foi que tu achou mais bonito? Ai, bonito. No Brasil, Maragogi,
Maragogi. Maragogi e Milagres, aquelas praias lindas, é porque eu gosto de praia, praia Uhum. quentinha, assim. Mas eu não fui para muitos lugares fora, mas eu fui para o Pois é, México. onde é que tu teve fora? Porque eu fico pensando que, não sei, coisa da minha cabeça que me vem, né, no meu mundo de imaginação, mas eu acho que tu deva ter um desejo, uma vontade ou curiosidade de conhecer o Haiti, Sim, não? eu tenho vontade de conhecer o Haiti. Talvez esperar um momento um pouco mais tranquilo, porque não está muito tranquilo. A Sim. segurança lá está bem complicada. Eu converso com o Uhum. pessoal, tem pouca segurança. Apesar que eles têm um Caribe, né? Eles têm um lado aí que é o Caribe, um lugar Aham. lindíssimo. Porto Príncipe, maravilhoso. Mas eu gostaria muito de conhecer na Europa, certo? Aquela Costa Amalfitana. Até porque Oh, eu sou bis, já viu a Costa Amalfitana, é uma coisa maravilhosa. não. Eu sou descendente, né? Meus bisavós são da Itália. Então, a Costa Amalfitana são os penhascos com as casas ali, umas coisas lindas. Eu adoro Uhum. caminhos, sabe, cheio de curvas. E então a Costa Amalfitana, Santorini na Grécia, que é ilha também. Ai, Mas eu estive no México e subi a Pirâmide do Sol, 360 uhum. lá, eu gostei. Fiquei um tempão em Guadalajara, um tempão não, um mês em Guadalajara. Eu amei Guadalajara. Eu iria e ficaria, porque não queria voltar. Tenho amigos lá. Eu queria ficar lá. Eu gostei da comida, das pessoas, de tudo. De tudo. Aham. Cara, eu Ai, amei. não dá uma depressão quando volto. Eu voltei agora com essa coisa na mente. Toda vez que eu faço uma viagem assim que eu me apaixono, eu volto deprimida. Eu volto não deprimida. É, Chego e fico deprimida porque eu queria continuar vivendo aquela cultura, aqueles é. cheiros, tudo, né? E eu fui numa época bem importante da vida, estava no início do doutorado. Nossa, ela foi uma coisa, para mim, foi aquele tipo viajar, amar, rezar. Coisa linda, 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 assim, o Meu acolhimento que eu Deus. tive lá. E tem pessoas que me escrevem, até hoje, tem um professor lá que a gente se conversa, quando que vamos escrever alguma coisa? Então, gente, assim, no Airbnb, que eu fui bem aventureira, né? Gurizada que eu cruzei, que a gente se combinava e ia junto visitar um lugar turístico, coisa que aqui é difícil de fazer, mas o respeito, o jeito dos homens. Ah, o mexicano é tão cavalheiro com as mulheres. Eu não sei os números da violência, porque o México também é um país violento, Sim. mas o trato no cotidiano é assim, muito diferente do trato do homem brasileiro. Então, É. assim, foi muito interessante. E as mulheres também, várias amigas, ela e o marido iam me buscar e levavam para lugares bonitos. Então, eu fiz várias amizades, assim. Gostei daquela cultura alegre, linda que Uhum. tem. Ah, não, é um momento de transformação. Eu ainda tenho esse desejo de fazer uma viagem assim, só, né? Eu já fiz uma, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo e eu fui para só estudar e eu só estudei, assim, né? Eu sempre fui muito medrosa, né? Enfim, É. mas é uma A gente não experiência pode, única. não dá para se desconectar do medo, que o medo é sempre uma coisa importante, mas não deixar ele guiar. Programar Aham. bem, planejar, conversar com pessoas, pesquisar, e você faz uma viagem segura, tranquila, sabe o que fazer, o que não fazer, e é muito gostoso. Ai, que bacana. E me diz assim, tu já citou algumas mulheres, enfim, mas tem alguma mulher, cientista ou não, né, que contribuiu para tu ser a mulher que tu é hoje? Uma vez, lá em letras, uma professora disse que qual foi a mulher que te influenciou. Minha mãe, claro, é uma pessoa que estudou pouco, mas ela tem assim uma visão de mundo, sabe? Às vezes até ela é um pouco mais, ela é mais medrosinha que eu, né? Minha irmã também, que é mais jovem, é mais medrosinha. Eu sempre fui a mais corajosinha para as coisas da família, mas ela sempre alertava para as coisas do mundo, as dificuldades que encontrava lá fora quando fosse sair. E aí também minha madrinha, olha só, minha madrinha mora também lá em Formosa do Sul. Ela tem uma filha médica, uma filha dentista. E essa minha madrinha me incentivava a ler. E ela me deu livros, ela me emprestava livros que eu lia e devolvia desde muito pequena. Tinha os livros da prateleira mais de cima. Só vai poder ler aquele quando você for maiorzinha, nos livros mais. Depois ela me emprestou, quando eu tinha 14, 15 anos. Então sempre li muito. Sempre gostei de ler, mas não tinha muito acesso. Era só acesso na escola, os livros que tinha na escola. E nem todos a gente gosta, né? Tem livros que são clássicos, mas a gente não gosta. Tem livros que não são clássicos, mas a gente gosta. Né? Então, ler é importante e você vai descobrindo o que você gosta. Então, minha madrinha Elzira foi uma referência muito bacana. Na questão do financiamento da educação, agora bem mais recente, a Ana Lu Farenzeno, lá da URGS, que pesquisa financiamento da educação,
Ela fez a tese dela e publicou em formato de livro. A estrutura, a maneira como ela caminhou na tese dela, no livro, me ajudaram a construir também o meu. Achei muito bem estruturado, me identifiquei. Ela nem sabe disso. Deveria ter convidado para minha banca. Mas quem sabe, né? No pós-doutorado. E então, a estrutura do livro dela foi muito bacana. É um livro que eu tenho aqui comigo, comprei. Então, eu acredito que foram, assim, boas referências. E na questão do feminismo, assim, Simone de Beauvoir, a própria Alice Walker, né? Essas leituras todas, são tantas leituras. Tem muitas mulheres, tenho medo até de fazer injustiça. E muitas professoras da Chapecó, com quem eu trabalhava no Centro de Educação, que hoje tem, a Maria Lúcia Marasquim foi minha chefe, a professora Noeli, a Ione, que são professoras da universidade, a Solange. Essas pessoas foram mulheres que estavam ali comigo e, direto e indiretamente, me influenciaram, né, na condução, assim, na maneira de construir a vida, estimulando as leituras, as coisas que elas liam, trabalhavam com os alunos, eu acabava tendo contato e foi me ajudando a me constituir também. Que lindo, que lindo. Tu falou que tu tem uma irmã, eu esqueci de te perguntar, tu tem uma irmã só ou tu tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã que se chama Alcione, ela é da área da biologia, de qualidade total, trabalha na Aurora Alimentos, agora ela está indo para um trainee aqui em Chapecó. Ela é 7 anos mais jovem, ela é mestre em medicina veterinária, em nutrição animal. E tem meu irmão, que mora em Formosa, ele terminou o ensino médio e ficou, ele é o sucessor, digamos assim, trabalha lá com agricultura, leite, né, e também tem uma vida. Ele é bem inteligente, ele está sempre formado, as coisas, assim, mas ele não... Seguir carreira assim, acadêmica não é a praia dele. Mas a tua família, só por ti, pelo que tu tá me falando, a família toda é uma família de pessoas inteligentíssimas e que gostam de fazer mil coisas e tá evoluindo de alguma forma. Todo mundo é meio agitado, assim, gosto de... ouvi falar do meu pai, é aquele que tem 70 e tantos anos e não para de trabalhar, e trabalha muito, mas a gente também tem um combustível, assim, uma energia, né? Claro que tem momentos que a gente também precisa parar, dar uma recarregada e volta, né? A nossa bateria também termina às vezes, né? Sim, com certeza. Legal. Como é que chama o teu pai? Dorvalino Alberto Stella. Seu Dorvalino Alberto, e a tua mãe? É Neive. Minha mãe é Neive Reginato Sela. Mas assim, Rosenei, professora doutora Rosenei, minha colega Rosenei, Rô, porque eu sempre mando Rô. É Rose. Rose. Mas assim, olha, muito obrigada, gratidão por ter estado aqui no canal do Química em Arte, nesse projeto voltado para as mulheres na ciência, contando a tua história de vida, a tua trajetória, os caminhos que tu percorreu, as situações que tu tem vivido na atualidade e essa mulher incrível que tu é. Muito obrigada. Eu comecei a me apaixonar, e eu falei isso para ti numa mensagem anterior, quando eu comecei a olhar o teu Lattes e comecei a me apaixonar porque eu não conhecia a mulher que eu conheci hoje, né? Então, eu só conheci a Rose, minha colega, que tá, né, que faz mil coisas, que está em várias comissões, né, estava na diretoria e tal, e era só, né? Então, assim, foi uma oportunidade única para mim, eu tenho certeza que é uma oportunidade única para outras pessoas que também vão ter, né, de estar te conhecendo aqui. Muito obrigada mesmo, e não tem palavras para agradecer. Tá? Eu que tenho que agradecer, porque realmente é muito bom, foi uma conversa, nem vi o tempo passar, o tempo passou assim, como... Boa. Falta o presencial para tomar um cafezinho ao mesmo tempo, mas isso também espero que a gente tenha oportunidades, e agradecer a você e toda a equipe que está envolvida, que é um trabalho bem bonito. Então, que você siga fazendo, porque realmente é muito importante. Aí vou dar muito mais atenção para ele agora também, né? Dê atenção, curte lá, compartilha as nossas postagens. Conhecendo, a gente respeita mais, né? Indica mais. E esse conhecer, que é difícil fazer esse processo de conhecerem, mas depois as pessoas vão valorizar muito mais. Com certeza. Hoje eu me enxergo que o projeto... Antes eu tinha aquela expectativa que era muito imediata, né? Hoje eu já não vejo dessa forma. Eu enxergo que o projeto ele não é um projeto imediato, ele é um projeto a longo prazo. Então, daqui a uns anos, várias pessoas vão estar assistindo a nossa entrevista, vão estar aplaudindo, vão estar comentando. Talvez a gente nem esteja mais nesse plano, mas esse momento da tua história já está documentado aqui. Sabe, enquanto você falava agora, né, sobre a continuidade, eu me lembrei que agora a gente começa um processo, já começou, mas começa um processo, a universidade vai chegar, tem 13 anos, né? Muitas pessoas que estão trabalhando nela estão esperando fechar 15 anos de trabalho no serviço público.
Então, algumas se aposentaram e muitas vão se aposentar quando fechar 15 anos. Nossa, E olha, às vezes não tem um registro da passagem dessas pessoas. pois é. Eu trabalhava no gabinete e teve uma professora que se aposentou, a primeira, e aí o reitor disse, a gente não pode deixar passar em branco as pessoas que vão se aposentando. Aí eu lembro que eu escrevi o texto de uma cartinha de agradecimento para essa professora, e ela amou. Claro, o reitor assinou, né? Mas eu fiz um rascunho bem carinhoso, até porque eu conhecia um pouco da pessoa. Aí ele Uhum. adorou e virou tipo uma carta padrão que foi enviada para várias pessoas. Mas precisa alguma coisa mais, né? Olha, a pessoa Eu vou se aproveitar esse tua deixa, porque eu sempre falava nas entrevistas, eu sempre dizia, né? Mas se tem alguma mulher aqui na universidade que gostaria de contar a sua história, deixa aqui embaixo o seu nome, ou se tu conhece alguém que tu queira ouvir a história de vida dela, as pesquisas dela, escreve aqui embaixo que eu vou entrevistar, desde que ela queira, é claro, né? Porque esse é o meu objetivo. E o objetivo, eu até pensei em transformar o meu pós-doc no papel, né? Em escrever. Só que eu acho que eu ainda não entrevistei o suficiente, né? Então, vou deixar mais um pouquinho. Quando eu completar os meus 50, assim, quem sabe aí eu já estou numa vibe assim que não vou estar para me aposentar, mas enfim. Mas vou estar, acho que mais tranquila, não sei, né? Vamos ver. Mas assim, qual o conselho ou dica que tu deixaria para uma mulher que gostaria de seguir, uma mulher, uma menina que gostaria de seguir os teus passos, né? Enquanto cientista, enquanto mulher, enquanto diretora, enquanto tudo. Fala aí para nós. Eu não consigo me ver assim como um exemplo a ser seguido, né? Talvez porque os caminhos eu não tenha não é difícil, a gente planeja muitas vezes depende da tua condição, aquilo que você tem, você planeja a tua trajetória, mas ela, por mais que ela fique na direção que você planejou inicialmente, vai se transformando durante o tempo, porque nós vamos nos transformando. Então eu quero dizer que toda mulher que esteja nos assistindo, que ela acredite nos seus sonhos, que ela estabeleça alguns passos, que ela persista, que ela não deixe que nada impeça ela chegar onde ela quiser. Pode até atrasar, a gente deve seguir acreditando. Para isso a gente precisa estudar, se construir, rever os nossos conceitos, nos transformar, porque nós nascemos numa cultura, mas não precisamos concordar com ela. A cultura, o que é cultural não é uma coisa que ela está ali ao redor da gente, mas não pode nos definir. A gente tem que, isso não é certo, isso não é bacana, a gente tem que mudar. Então vamos mudar a cultura a partir de nós mesmos. Então eu mudei meus planos no decorrer da vida, mudei muito. Eu gostaria de ter feito medicina veterinária, porque eu amo animais, amo pets, mas não pude fazer naquele momento. E direito também, duas áreas bem opostas assim. Acabei não fazendo e hoje também não faz mais parte. Eu cuido dos pets de outro jeito, sendo mais protetora de animais, ajudando aqueles que eu posso. E no direito, estou nas políticas educacionais, então eu lido com legislação. Talvez um dia ainda faça direito, mas como um hobby, para alguma coisa a mais na minha vida, para ajudar em algum outro caminho. Então é uma benção a gente poder ser um ser humano que pode mudar, que pode escolher, que pode se redefinir. Não se fechar numa casca dura das crenças, né? Mas se abrir para o mundo e buscar se fazer feliz, se cuidar da saúde, né? Mental, física, para então poder depois pensar em alegrar a vida dos outros.